Olá, tudo bem com você? Está no ar mais um episódio do podcast Café com a SIG, uma iniciativa da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava para trazer para você informação de qualidade e entretenimento, tudo que rola no mundo dos negócios e ainda histórias inspiradoras. E a convidada de hoje é uma pessoa bem especial, quero muito bem ela, a gente tem uma amizade bem bacana fora das câmeras. E ela é vice-presidente do Conjove, o Conselho do Jovem Empresário da SIG, além de ser a diretora do programa Empreender, que é responsável pelos núcleos da Associação Comercial. Então já deu para ver que ela tem uma veia bem associativista. Além disso, ela é sócio-proprietária da Sectra, Diagnóstico de Imagens, e também é consultora de negócios na Em3, uma empresa que oferece treinamentos e capacitações voltadas para a liderança e a gestão das empresas. Eu estou falando dela, Rejane Teixeira. Regi, muito bem-vinda ao nosso programa, é uma honra receber você aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, na verdade a honra e a felicidade é toda minha para poder estar aqui contando um pouco da minha história, da minha trajetória dentro do associativismo e também dentro do empreendedorismo, porque eu acredito que associativismo e empreendedorismo, eles caminham juntos, né? Eles caminham ali de mãos dadas, e as pessoas muitas vezes não têm essa noção, né, de como isso funciona, de como isso te ajuda, de como ambos se apoiam, e essa iniciativa da SIG foi sensacional para que a gente realmente possa dar publicidade, né, para tudo aquilo que acontece ali dentro da associação comercial, de todo mundo que está envolvido, e também dentro das nossas empresas, né? Porque a gente também trabalha, quem é dessa área, né? A gente que trabalha com área administrativa, com gestão, muito do que a gente faz fica sempre nos bastidores. Então, é bacana a gente conseguir compartilhar com quem né, está começando, com quem decidiu empreender agora, ou para quem está passando por dores parecidas, e a gente consegue, então, aí compartilhar algumas histórias, quem sabe até dar alguns insights para quem está do outro lado nos ouvindo. E com certeza, né, hoje você vai trazer muitas experiências, muitas ideias para a gente que vai auxiliar outras pessoas que estão assistindo e também querem se aventurar no mundo dos negócios. Para começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente, apesar da gente ter dado ali um breve resumo, né, sobre a sua trajetória. Como é que começou a tua história com o empreendedorismo? Hoje você é sócia proprietária da Sectra, como a gente diz, participa de vários movimentos ali da Associação Comercial. Mas como é que surgiu essa sua história com o empreendedorismo? Sempre foi assim ou passou por alguns percalços até chegar na posição que você está hoje? Eu, na verdade, passei por algumas situações. Na verdade, eu sou de Brasília, então eu não sou aqui do Paraná, né? Na verdade, eu sou de outra capital, eu sou do Centro-Oeste, mas do Centro-Oeste do Brasil. E, na verdade, eu comecei minha trajetória com emprego público, né? Brasília é uma cidade que respira emprego público. Então, lá, diferente de outros lugares, você ser, né, entre aspas, uma pessoa de sucesso é quem está inserido ali nesse movimento. Então, eu comecei minha trajetória estudando para concurso, passei em concurso, trabalhei alguns anos nisso, só que eu sempre fui uma pessoa muito incomodada, eu nunca gostei muito do mesmo, sabe? Eu sempre gostei de colocar minha opinião, minhas ideias, e dentro do emprego público você tem uma série de normas, de condutas que realmente você tem que ser regido por aquilo ali. E não está errado, mas eu sentia que eu queria mais. Então, ali mais ou menos depois de uns 5 anos que eu já estava estabilizada, eu resolvi pedir exoneração do meu cargo para empreender. Foi quando, há mais ou menos 10 anos, eu montei uma empresa de consultoria empresarial com foco em auditoria, que era o que eu fazia antes dentro do emprego público, né? Eu fui auditora por 4 anos, então eu fui trabalhar com auditoria empresarial. Então, a minha trajetória começou exatamente aí, desse incômodo, dessa necessidade, dessa vontade de estar mais próximo das pessoas e fazer com que o meu trabalho apoiasse outras empresas também. Então, no meio disso tudo, a gente foi se desenvolvendo, né? Aí eu fui me conectando muito mais com as empresas, com as pessoas, fui entendendo um pouco mais das dores delas e fui me aprofundando também e fui entendendo que as dores das empresas iam muito mais do que a parte financeira. Eu fui vendo que a parte comportamental também gritava dentro das empresas, a parte de pessoas e de que forma eu poderia apoiá-las nesse sentido. Então, eu comecei a estudar comportamento humano e eu fui criando a minha metodologia de gestão. Então, hoje a minha empresa é focada em consultoria, mentoria e desenvolvimento humano, porque eu acredito que sem o desenvolvimento da pessoa que está por trás do CNPJ, muito provavelmente você não vai ter um negócio de sucesso. Porque você precisa estar saudável emocionalmente, você tem que entender como as suas emoções afetam os seus negócios, como as suas emoções elas atrapalham ou potencializam a tua forma de liderar. E é o que acontece dentro das empresas. Então, hoje, a minha grande missão, né, como empreendedora, é exatamente apoiar negócios nesse sentido, que você pode, sim, crescer,
mas que você consegue fazer isso de forma saudável, sem ter aquela carga pesada, não somente tua, né? Com tantos afazeres, tantos compromissos, imposto e agenda e contas para pagar, mas também com as pessoas que te cercam. Então, a gente precisa também ter uma boa comunicação, que é o que eu digo sempre, né? Comunicação assertiva não é aquela que eu falei e eu entendi. A comunicação assertiva é aquela que eu passei para o grupo e toda a equipe entendeu, compreendeu e me deu aquilo de retorno. Então, eu preciso também trabalhar isso na minha liderança e também com os meus liderados. Então, é o que eu digo sempre, né? Então, o meu sucesso começou há pouco tempo, há 10 anos. Então, é uma trajetória já de um tempinho. E como é que chegou até Guarapuava? Você comentou que era de Brasília, tinha o cargo público. A empresa surgiu lá em Brasília ou já foi aqui quando veio para Guarapuava? Como é que foi essa transição de estado e cidade também? Começou em Brasília. Eu comecei em Brasília e eu sempre gostei muito da área de saúde. Na verdade, quando eu era criança, né, que perguntava o que você quer ser, né? Eu sempre dizia que eu queria ser médica. Mas, enfim, a vida foi me levando para outros lugares. Eu não acredito em frustração, eu acredito em adaptação de sonhos. Sabe, eu acho que nesse mundo não dá tempo para você ficar chorando muito, não. Então, eu acabei adaptando meu sonho e me especializando em gestão em saúde. Então, eu comecei minha empresa em Brasília, eu dava consultoria de outros negócios, mas fui me especializando na área de saúde, porque eu vi ali um gargalo, um negócio, e não tinha ninguém que trabalhasse nesse meio. Então, dentro da área de saúde, clínicas, hospitais, o que você me perguntar de gerenciamento, eu posso te responder, né? Porque, digamos, é uma gestão muito atípica, né? Ela é muito específica, ela é muito cheia de detalhes. Então, continuei trabalhando ali com mais ou menos 2, 3 anos, que eu já estava com a minha empresa consolidada. Eu recebi uma proposta para eu gerir uma unidade aqui, na verdade, que a unidade central dela é em Curitiba, e ela tinha algumas unidades espalhadas pelo sul do Brasil. E eu recebi uma proposta para vir gerenciar e prestar consultoria para todas essas unidades. Então, meu ponto de partida foi Curitiba. Então, aceitei a proposta. Então, foi quando, há mais ou menos 5 anos, eu saí de Brasília e vim para o estado do Paraná. A princípio, era só para eu prestar consultoria, mas a coisa foi caminhando e eu acabei ficando e fui para Curitiba. Então, lá eu visitava essas unidades e fazia todo o trabalho. Foi quando eles compraram uma unidade aqui em Guarapuava, na cidade de Guarapuava, e falaram assim, Jane, então agora vai para lá, porque a nossa ideia é que Guarapuava seja um modelo, né? Um modelo de gestão, de acolhimento, de atendimento humanizado. E foi quando eu vim para Guarapuava e o pessoal brincava, né? Quem bebe da água da serra acaba que não vai embora, e realmente aconteceu isso comigo. Era também para ficar por um período, mas eu acabei me identificando tanto com a cidade que eu acabei abrindo mão do trabalho de consultoria, ficando somente com Guarapuava, mudou-se todo o cenário, todo o contrato. E desde então eu estou aqui, e foi exatamente quando eu vim para Guarapuava que eu conheci o associativismo. Até então eu não sabia nem o que era. Eu cheguei em Guarapuava. Na verdade, o Brasil, né, a gente mora num país que ele é extenso, não é só em extensão territorial. A gente mora num país que cabe o mundo inteiro dentro dele. Então, quando você trabalha com consultoria, quando você trabalha com pessoas, a primeira coisa que você tem que entender é a cultura do local. E eu cheguei em Guarapuava, eu não entendia, né? Eu vinha de grandes capitais, de grandes centros. Eu posso dizer que no Brasil, acho que não tem uma capital que eu já não tenha estado. Só que a cultura muda muito. Eu falei, tá, e agora como é que eu vou conseguir falar, me conectar com essas pessoas? E uma amiga me falou, daqui tem uma associação comercial, então lá você consegue conversar com os empresários e tal. Eu falei, cara, empresários, né? Gente da cidade, eu preciso entender, né? O que eles falam, o que eles comem, como eles agem. E eu falei, bacana, então vou para lá. E foi quando eu conheci o Conselho do Jovem Empresário. Na época, tinham grandes, né, ou ainda são grandes empresas dentro da cidade, e eu acabei me conectando com grandes nomes ali, e eu fui extremamente bem recebida. Eu falei, nossa, mas que lugar bacana, né? Coisa que eu nunca tinha acontecido comigo antes. Você passar por empresas grandes dentro da cidade e na quarta-feira de manhã eu estar tomando café com o presidente daquela empresa, né? Com o diretor daquela empresa. Eu falei, cara, que bacana, né? Que abertura legal. Então, foi quando eu conheci o associativismo e eu me apaixonei. Não somente pela oportunidade de network, como eu te falei, né? Você acaba tendo acesso a pessoas que o teu CPF, o teu CNPJ praticamente não iriam te dar. Então, o associativismo te dá isso, ele te dá uma rede de contatos que é absurda. Hoje eu tenho contatos por conta do associativismo a nível de Brasil, de pessoas que jamais na minha vida estariam na minha agenda se eu não estivesse ali dentro. Mas, mais do que isso, o associativismo me permitiu me conectar com propósitos.
que era o que eu tinha de início, né, quando eu comecei a minha jornada dentro do empreendedorismo, que era, através do meu trabalho, poder apoiar pessoas. E o associativismo ele vem muito nessa pegada que eu particularmente admiro muito, né, que é a educação empreendedora. Então, você dá a educação de base. Tá, você quer empreender, mas calma aí, vamos lá, você vai empreender, mas como, de que forma? O que você pode fazer para melhorar? Não, então, peraí que eu vou te conectar com alguém que pode te dar esse suporte. Está precisando de ajuda? Então, aqui a gente tem um local que você vai conseguir falar com o Sebrae, falar com outros gestores, pessoas que falaram falam sobre isso. Você tem uma série de profissionais que você pode conectar com eles também. Puxa, não sei com quem falar, mas aí lá dentro, né, você tem advogado, você tem contador, você tem administrador. Enfim, tudo isso que ele te oferece, né, ele te abraça. E eu digo que se eu tivesse me conectado lá, né, 10 anos atrás, quando eu comecei a minha trajetória, acredito que muitas dores que eu passei eu não precisaria ter passado, porque eu teria ali uma rede de amparo, eu teria realmente uma casa que me apoiasse nesse sentido. Então, eu fui muito feliz dentro né, fui muito bem acolhida dentro de Guarapuava, fui muito feliz em ter encontrado a associação comercial, muito feliz em ter encontrado o Conselho do Jovem Empresário, e eu cresci muito, tanto como pessoa, como profissional, porque você sai ali da sua bolha, né? Você começa a ver que o mundo não é só aquilo que você imagina na tua cabeça. Então, você começa a se conectar realmente com as dores das outras pessoas, das outras empresas, das dificuldades que elas passam, mas de uma forma que é real para aquele cenário. Então, as faculdades não te ensinam, né? Os cursos, os MBAs que você faz não te preparam para isso. E, realmente, essa vivência, o associativismo te traz muito forte. Então, eu posso dizer que eu cresci muito como profissional. Então, a profissional Regiane de hoje, né, é uma profissional muito melhor por conta dessas pessoas e por conta da associação comercial. Que bom ouvir que você foi super bem acolhida, porque algumas pessoas que vêm de fora dizem que tem essa dificuldade, né, por ser uma cidade menor, ainda com aquele hábito de colônia mesmo, né, de quem você é, de qual é o teu sobrenome, de onde você veio, e você foi super bem acolhida. E você comentou sobre o Conjove, eu já ia falar sobre isso, né? Eu acho que lidar com a gestão de pessoas é uma coisa que você faz muito bem, mas, sobretudo, estar na gestão de um conselho que tem muitas cabeças jovens pensando e que pensam de forma diferente e que querem coisas diferentes ao mesmo tempo. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, assim, dos desafios dessa gestão, né? Dessa liderança com essa atual geração dentro do Conjove, você como vice-presidente. Quando eu entrei né, quando eu fui fazer parte do Conselho do Jovem Empresário, realmente era uma outra pegada. A gente brincava assim que era os 30 mais. Então, realmente uma outra geração, uma outra forma de pensar, uma outra cabeça. Quando eu assumi a gestão, a convite do Israel, que hoje é o presidente do Conselho do Jovem Empresário, a gente pegou a geração 20 menos. Então, é o 18 mais até... ali o 18 mais, que realmente é uma outra forma de pensar. Bem diferente da nossa, mas que também nos ensina muito. Então, o que a gente mais tenta buscar ali? É encontrar pontos em comum. Tem até uma frase bíblica que diz, né, que é impossível andarem dois juntos se não estiverem em comum acordo. Então, qual que é o ponto de equilíbrio que nós temos ali? O que independente da geração, ou da idade, ou da forma de pensar, quais são os pontos de apoio que nós temos, os pontos de igual que nós temos? E a gente mostrar e a gente debater isso de forma muito clara. Eu acredito que o ponto-chave de você realmente conseguir colocar com que pessoas, né, pessoas que pensam tão diferentes, que têm objetivos distintos, trabalhem juntos é isso. Vamos então, primeiro, procurar pontos em comum. Então, a gente começa a trabalhar pontos em comum e uma coisa que eu acredito também é deixar muito claro os valores. Acho que valores são coisas que são inegociáveis. E é até uma pergunta que a gente faz, né? O associativismo é para todo mundo? Sim, é para todo mundo. Mas eu preciso entender se naquele momento aquela cadeira me serve. Porque, voltando de novo para valores, né? Quando você diz de um conselho, a diferença do conselho e núcleo, né? Vamos até falar que dentro das associações comerciais você tem, então, as ações de conselho, que é tudo aquilo que você faz em prol do dentro, né? Você faz de comum para que o que está dentro se desenvolva. E quando você fala em ações de núcleo, é tudo aquilo que é para fora. Ou seja, a minha empresa, então, sou eu quem vou ganhar de alguma forma. Então, o conselho é o nosso, o núcleo é o eu. E quando você fala especificamente do Conjove, que é realmente conselho, então ele está ali realmente para ser braço de apoio, para ser apoio, e até porque dentro do conselho você tem um prazo de validade, né? Então você tem até os 39 anos para ficar por regimento. Então a gente tem esse tempo para educar as pessoas para que elas continuem no associativismo. Porque aí de lá elas vão para os núcleos. Então ela vai para o núcleo da mulher,
ou para os núcleos, né, que mais faz sentido para ela ali, a gente tem esse tempo, então, para realmente criar essas lideranças, para criar essa educação. Então, a gente deixar isso bem forte, né, bem pontual dos valores do conselho, que é você entender que você está ali para fazer algo maior. Então, a gente encontrou os pontos em comum, ok? Vamos trabalhar esses pontos em comum, mas agora entenda os valores, né? A missão, qual que é o objetivo do Conselho do Jovem Empresário, que a gente está aqui realmente para fomentar o empreendedorismo, para nós criarmos novas lideranças. Então, realmente, você está aqui para aprender. Então, a gente resgatar, que é algo que eu acredito que é uma habilidade que a gente tem que ter para o resto da vida, que é essa alma de aprendiz. A gente entender que, por mais que eu saiba, ou por mais que a minha geração seja, né, pronto em 3 minutos, eu tenho que entender que eu preciso estar sempre numa posição de aprender. Então, esse é nosso desafio maior ali. E eu acho que é por aí que a gente vai tentando entrar num consenso, né? Tem ali as divergências, mas faz parte. Ou seja, o mercado muda constantemente, a gente pode aprender com essa nova geração também, né? Sim. Bom, antes da gente dar sequência ao nosso programa, quero lembrar você para curtir e se inscrever no nosso canal do YouTube, a SIG TV. Além do nosso podcast, você também consegue ver outros conteúdos sobre as ações da Associação Comercial e também fatos importantes que fazem a diferença em Guarapuava. Você também pode assistir o nosso programa na TV Araucária, aos sábados, às 9h30 da manhã, e também às quartas-feiras, com reprise às 19h30. E é claro que pode nos ouvir no Spotify, é só procurar por Café ASSIG. A gente vai para o intervalo rapidinho e eu volto já já. O SPC Brasil está há 68 anos na vida dos brasileiros. Hoje, somos mais de 1.600 entidades e mais de 346 mil associados, espalhados por todo o território nacional. Atendemos os mais diversos segmentos de mercado, desde o comércio varejista e de serviços até bancos e indústrias. Somos SPC Brasil. Estamos de volta com o Café com a SIG, hoje recebendo a Regiane Teixeira, nossa convidada especial. E antes do intervalo, a gente falava um pouquinho dos desafios ali, né, na liderança de gestão do Conjove, o Conselho do Jovem Empresário. E agora eu gostaria de comentar com a Regi também sobre a questão de gestão de pessoas. Hoje você está na gerência da Sectra Diagnóstico de Imagem, uma empresa que trabalha com essa questão de saúde, então já é um desafio, atende a vários municípios. E você é mulher nesse cargo de gestão. A gente geralmente vê ainda o mercado, né, majoritariamente feito por homens. Então, como é para você estar na liderança desse grupo tão grande que atende tantos municípios e ainda numa área tão difícil que é a saúde? É desafiador, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de mostrar que nós, mulheres, nós temos, sim, competência, capacidade, e a gente tem que ocupar cada vez mais o nosso espaço de fala, o nosso lugar de fala. Por mais que seja desafiador, eu acho que a gente tem que parar de olhar para aquilo que dificulta e começar a enxergar as oportunidades e buscar isso, seja como postura, porque os desafios eles sempre vão vir. Como eu falei, né, eu comecei há mais de 10 anos, então, quando eu comecei a empreender realmente, a prestar consultoria, eu era uma menina, né? Eu era uma cara de molequinha para melhorar meu cabelo endecaixado. Então, eu sofri muito isso. Às vezes as pessoas olhavam para mim, e quantas vezes eu perdi contrato por eu ser jovem e por eu ser mulher. Então, eles achavam o seguinte, como é que eu vou dar a gestão da minha empresa para essa menina tomar de conta? E eu ouvi isso muitas vezes. E eu tinha que provar 3 vezes mais, 10 vezes mais que eu era competente. Só que eu usei tudo isso como combustível. Eu cheguei a fechar contratos dizendo o seguinte, tanto que eu me especializei em contratos de risco. Eu cheguei a fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, faz um contrato de 6 meses, se você não tiver o aumento do teu faturamento, se a gestão da tua empresa não melhorar, você não precisa me pagar. E eu fui ousada. Eu acho que a gente tem que tomar nosso ponto de ousadia também. Tanto que eu me especializei em empresas em risco financeiro, que são realmente empresas em falência, e os contratos que eu fechava, eu tinha 6 meses para colocar a empresa em ponto de equilíbrio. Então, você pegava empresas com milhões de dívidas. E diz, mas em 6 meses eu vou ser, sim, o poder da gestão, mas eu comecei a me especializar em contratos de risco, porque quando eu chegava com uma proposta tão ousada assim, a pessoa olhava assim, ela é louca, né? Ou não está batendo bem do juízo. E isso acabou me abrindo portas, porque eu entregava aquilo que ninguém mais entregava. Então, vem também a pegada da inovação. Muitas vezes, aquilo que é desconfortável, você consegue, por outro lado, encontrar uma oportunidade, inovar dentro de um serviço que muita gente está oferecendo e achar o remédio para a cura daquela dor ali, ou para, pelo menos, amenizar aquela dor. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu tinha um mercado. O mercado, para mim, não era fácil, primeiro, por conta do meu gênero, segundo, né, pela minha idade.
E eu falei, não, mas espera aí, o que hoje no mercado está faltando e que eu sei que eu sou muito boa? Então, deixa eu mudar a minha forma de trabalhar. Então, eu comecei a inovar dentro disso. Eu comecei a entregar propostas e trabalhos que as pessoas tinham medo de fazer ou que pelo menos não falavam. Então, 90% das pessoas que na época, há 10 anos atrás, me contratavam pela curiosidade. Ou pelo seguinte aspecto, eu vou contratar porque eu não tenho nada para perder, porque eles tinham certeza que eu iria falhar. Então, e aquilo para mim era muito bom. Eu dizia, não tem problema, né? Quanto menor a expectativa, melhor ainda. Porque quando vier o que eu entrego, lógico, não que eu fosse entregar menos, mas a surpresa era muito maior. E tanto que muitos contratos, no final, eu acabava ouvindo, olha, eu nunca imaginei que você ia conseguir ficar nem os 3 meses aqui. Então, é isso, a gente olhar para primeiro, a gente olhar para nós, aquilo que realmente nós somos boas, gerenciar isso também, e de que forma eu posso inovar dentro do meu negócio, sendo mulher, encontrando dentro da diversidade, talvez ali o meu espaço, o meu lugar de fala. Então, eu acredito que muito foi isso, e até dentro do associativismo. O Conselho do Jovem Empresário, ele fez esse ano 22 anos de existência. Eu sou a primeira mulher no cargo de gestão de presidência, de vice-presidência. Então, 20 anos de história dentro do Conselho do Jovem Empresário. Então, é a primeira vez que, provavelmente, na próxima gestão, nós teremos uma mulher. Então, 20 anos é muita coisa. É uma vida inteira. Então, a gente vê o quanto que nós ainda temos que caminhar. Quando eu entrei para o associativismo, né, eu digo que a minha madrinha, né, a Maria Inês, eu lembro que eu tive o privilégio de comemorar com ela que ela foi a primeira presidente da coordenadoria aqui da região do nosso Centro-Oeste, mulher. Então, a gente está falando de uma coordenadoria de 60 anos. E a gente para pensar, acha que isso é uma coisa tão pequena, mas eu digo sempre, eu falo, gente, não existe coisas pequenas, nós realmente temos que ocupar o nosso lugar de espaço, mas movimentando através da nossa competência mesmo, do nosso posicionamento, dizendo, olha, eu entrego tão bem quanto eu posso fazer. E a gente realmente, eu digo, não é nem empoderar, é se apoderar mesmo, no sentido de posse, dizer, olha, eu posso, eu consigo e eu vou mostrar. Então, hoje estou dentro do Empreender, também na associação comercial, né, na diretoria do programa Empreender, que é quem coordena todos esses núcleos e todos esses conselhos dentro da associação comercial. É uma diretoria que vem, né, debaixo da confederação, então ela vem direto da confederação para a associação comercial, que é exatamente responsável por gerir todos esses espaços. Eu digo o seguinte, eu consegui esse espaço, não foi pelo fato de eu ser mulher, mas foi por eu mostrar que eu tenho competência para isso. Eu fui conquistando o respeito dentro da associação comercial. E, lógico, e hoje, né, pelo fato de eu ser mulher e estar ali, eu levo outras tantas comigo. E se eu puder dar um recado para você, mulher, que está aí, talvez, desanimada, porque está muito complicado, está difícil, eu vou te dizer uma coisa, não é para ser fácil. É para ser desafiador mesmo, porque eu acredito que o desafio, ele te coloca numa cadeira que ela é muito importante, ela te coloca numa cadeira chamada desconforto. E é esse desconforto que te faz evoluir, que te coloca numa postura, numa posição que talvez se você estivesse dentro de algo confortável, de algo muito quentinho, talvez você não evoluísse, você não eclodisse, não saísse daquela casca. Então, eu digo que esse desconforto, ele começa a olhar para ele como algo que seja bom. Né? Não que você vá aceitar tudo que é ruim, não é isso, não é sobre isso. Mas é você pegar esse cenário e avaliar de uma forma mais racional, não tão emocional, e dizer, opa, peraí, de que forma eu consigo superar isso? E criar um plano estratégico mesmo. Daí vem muito que eu faço, né? É você olhar para tudo que você quer fazer como realmente uma gestão. O que fazer, como fazer, de que forma fazer. Eu quero chegar. Ótimo. Primeiro, você colocou o objetivo ali. Onde você quer chegar. Agora você vai trabalhar o de que forma e o como. Né? Os passos que você tem que seguir, que você tem que caminhar, os ajustes que você tem que fazer no meio do caminho para que você chegue ali naquele objetivo. Então, eu acredito que a gente indo se ocupando dos nossos espaços, né, nessas situações. Eu acho que a sua fala foi tão pontual, porque todas as mulheres passaram por isso. Eu acho que em todas as profissões. Veja, a gente está em 2024, né, século XXI, Sim. E a sociedade se modernizou em tantos aspectos, e ainda na questão profissional, né, as mulheres são levadas como, você é bonita, você chegou lá porque você é bonita. Ou você chegou lá porque você teve um relacionamento com fulano de tal. Nós sempre somos sexualizadas na nossa profissão. Quando você foi comentando o que você teve que provar, eu me vi totalmente nessa situação. De não acreditarem que você seria capaz de exercer aquele determinado trabalho. Principalmente quando isso envolve cargos de gestão. Eu passei muito por isso também. De chegar a chorar
por ser uma pessoa jovem no jornalismo, assumir cargos no jornalismo que, maioria das vezes, homens assumiam e não, você não vai dar conta. Porque você está ali porque fulano de tal te colocou. E eu acho que ter que provar esse valor desgasta. É por isso que a gente vê poucas mulheres na política, poucas mulheres no cargo de gestão. Ou, quando não, quando a mulher é empreendedora, sempre vem ligado. Ai, mas é na área da beleza. Ai, mas é na área do artesanato. Mas é na área da loja, daquilo. Como se ela não fosse capaz de estar em cargos de gestão, de liderança e de coisas que mudam a sociedade, né? E é um desafio muito grande, Regi. Eu acho que o que você falou inspira muito as mulheres a não desistir. Sim. Não é fácil, Não. Tem que ser muito casca grossa para aguentar, né? Mas tem que persistir como você fez e não desistir até mostrar o teu valor. E é muito difícil isso, Muito. né? É muito desafiador, mas assim, vai nesse ponto-chave, não desistir. Hoje, eu acredito que muitas mulheres, né? Acredito não, muitas mulheres abriram portas para nós. E eu acho que a gente não pode sentar agora, sabe? Eu acredito que a gente já lutou tanto, já conquistou tanto. E não é um momento para desistir, não é para desistir. Cansa, mas é algo que eu tento criar nas empresas que eu estou e é algo que o associativismo traz também. Nós, como mulheres, precisamos dessa rede de apoio. E eu vou chamar a atenção até das próprias mulheres, sabe? De novo, voltando à questão cultural. Quando a gente olha para a questão cultural, nós vemos que nós somos de um país que tem essa questão de ainda ver a mulher como sexo frágil da situação. E aí, como é enxergado como sexo frágil, vê essa questão de talvez colocar em xeque a competência dela por ela não conseguir pela questão da fragilidade. E a gente tem que provar, muitas vezes, que não existe essa fragilidade, né? Eu sou emoção, mas eu também sou razão, eu também sei pensar. Mas a gente começar a apoiar também. É aquela história, sim, uma mulher, ela é bonita, ela pode ser bonita e inteligente, ela é bonita e ela é inteligente. Não é pelo fato dela gostar de se arrumar, de se maquiar, que ela vai ser burra. Muito pelo contrário, olha que bacana, ela, além de ser inteligente, ela consegue ser bonita. Então, acho que nós, mulheres, também precisamos começar a cuidar disso. Sabe quando aquela tua amiga quer abrir uma loja ou está começando a empreender agora, faz um vídeo na internet? Cara, é obrigação nossa, que é mulher, ir lá curtir, compartilhar, comprar o brinquinho dela, o bolinho dela, atender a ligação, dizer, olha, que bacana. E muitas vezes eu não vejo as mulheres nesse lugar de fala, sabe? Nós precisamos realmente criar isso, o associativismo traz muito, nós precisamos apoiar quem está do nosso lado. Então, se você viu que uma colega nossa, uma amiga nossa está ali fraquejando, você, olha, vamos junto, o que eu posso fazer para te ajudar? Muitas vezes você não tem o conhecimento técnico, mas você tem o ouvido para emprestar, isso já ajuda muito. Você consegue dar um like, isso ajuda muito. Você consegue curtir, você consegue compartilhar, isso ajuda muito. Você consegue levar ela lá para o teu local de trabalho e dizer, olha, tem uma amiga que está fazendo tal coisa, vamos dar um apoio. Ou se você viu que não está legal, dá o feedback construtivo, não é o feedback do achismo, que é aquele que é para destruir a pessoa. É dizer, olha, ficou muito bacana a tua foto, mas eu acho que a posição não ficou legal, eu tenho um celular melhor. Qual o dia que eu posso ir aí no teu negócio para te ajudar a tirar uma foto mais legal? Não é destruir a pessoa, que você não sabe nem o que ela está fazendo. Ela já está fazendo alguma coisa que muitas vezes eu não estou fazendo, que é começando. Então, a gente já tem que começar a apoiar por aí, porque ela começou. Então, a partir do momento que ela começou, de que forma eu posso apoiar? Ah, eu vi que a foto não está legal. Amiga, o que é que está acontecendo? É o teu celular que não é bom? A tua luz que não é boa? O que eu posso te ajudar? Então, vamos marcar um dia que eu vou aí? Olha, então, isso que você está fazendo por mim hoje, Elise. Então, isso é uma prova de associativismo e realmente de apoio. Né? Porque eu sei que tem uma agenda gigantesca. Meu Deus, Guarapuava é uma cidade de talentos, de empresários, de cases que são assim, inspiradores para o Brasil inteiro. E eu tive o privilégio de me conectar com eles. E eu estar sentada nessa cadeira aqui hoje, para mim é um motivo de muito orgulho, de muita honra. E eu preciso agradecer a você, a Associação Comercial, por vocês estarem me permitindo fazer isso. Isso é uma forma de apoio, né, a mulheres que estão à frente de negócios. Então, às vezes você está aí do outro lado querendo apoiar mulheres ou precisando apoiar, se firme nessa rede de contato. Sabe? É uma forma que a gente tem de mostrar para elas que elas podem ir além. E nesse momento que você se enquadrou lá, provavelmente se sentiu muito sozinha. Porque você não tinha quem chorar. Porque às vezes a gente ouve das próprias mulheres que você é frescura. Ah, para de chorar. Olha aí onde é que você está. Você já não está empregado, ainda quer mais. Sim, a gente quer mais. A gente quer cada vez mais. Então, aí de novo vem a questão do comportamento, que é algo que eu bato bastante. Acolha a dor da pessoa. Você pode não entender o que ela está sentindo, e ótimo, não tem problema, não precisa entender. A dor de cada um, só ele mesmo sabe o tamanho dela. Mas você pode acolher. Então, acolha, escute, dê palavras de incentivo. Se você precisa dar um feedback, dê o feedback entendendo antes como é que você pode apoiar.
Dizer que está feio é muito fácil, mas qual a ferramenta que eu tenho que eu posso te apoiar para ficar mais bonita? Né? Então, a gente também pensar nisso. Isso é empreender, tá, gente? Tudo isso que eu estou falando aqui não é historinha, não. Isso é empreender. É você, até na hora de criticar, você olhar quais as ferramentas que você tem que você pode melhorar o negócio da outra pessoa. Isso cabe também para questões de postura. Dizer, olha, Elisa, eu acho que se você ficar mais reta, você vai ficar mais bonita. Porque eu tenho conhecimento, é a minha área de atuação. Não, eu acho que se você usar, sei lá, uma caneca de outra cor. Mas eu vendo essa caneca, inclusive. Se você quiser, né, você pode levar, se fizer sentido para você. Então, isso também é uma forma de você começar a pensar de forma empreendedora e gerencial. Então, a gente precisa começar a afinar isso no nosso dia a dia. Entender que gestão, empreendedorismo... quase que não sai. Empreendedorismo, saiu. E associativismo, eles estão muito mais próximos e caminham tão mais juntos no nosso dia a dia do que a gente pensa. Com certeza, eu acho que me identifico com tudo que você falou e eu acho que quando você diz de ajudar, de dar uma ideia, não é aquela crítica para destruir. Que, vamos ser sinceros, pode até ser polêmico o que eu vou falar, mas assim, existe sororidade entre as mulheres, mas existe muita competição. E mulheres, às vezes, derrubam mulheres. Eu já trabalhei com muitas mulheres que me derrubaram. Que, né, não foram minhas amigas, que não estenderam a mão, que queriam estar no lugar que eu estava, mas que eu estava porque eu merecia estar ali. E isso a gente não pode fazer por nós mulheres, enquanto algumas mulheres lutarem para que a gente tenha um espaço de reconhecimento e outras continuarem fazendo o que você disse, não apoiar, criticar, puxar o tapete, a gente nunca vai chegar onde tem que chegar. O respeito à mulher na sociedade começa por nós mesmos, né? Dentro de uma empresa, a gente tem que se apoiar, tem que ser braço firme. Porque a gente já está num ambiente que é dominado por homens, já está numa sociedade onde a gente é sexualizada. Então, se a mulher não se apoiar, não se ajudar, ninguém chega a lugar nenhum. E é triste ver a quantidade de mulheres que derrubam uma outra, que tem inveja, que critica, que não faz por ajudar. Como você disse, às vezes a amiga abriu uma lojinha, aquela que é amiga dela não vai prestigiar o negócio dela, mas vai na outra pessoa. E ainda critica porque ela fez determinada coisa. Então, acho que começa por aí, né? A gente consegue evoluir em sociedade quando a gente pensa em conjunto, quando a gente pensa na nossa classe. Os homens são mais unidos do que nós. Eles sabem separar o trabalho da amizade, eles têm a competitividade, mas eu acredito que eles se derrubam menos do que nós. Infelizmente, ainda existe isso. Como eu falei, existem mulheres que se apoiam, mas ainda uma grande parte, uma grande maioria que no ambiente de trabalho não é proativa com a outra. E aí as coisas realmente não mudam. É questão de comportamento, como você falou, né? Tanto que tem uma das empresas também que eu atuo, né, que é a Entres, que é uma empresa voltada para a inteligência comportamental. E a gente fala muito sobre isso, né? Que muitas vezes a gente faz isso de forma inconsciente, até porque eu ainda não tenho consciência do mal que eu estou fazendo, a mim e aos outros. Então, a importância de nós também entendermos como é que essa cultura está ali dentro de mim. Né, de que forma eu tenho feito isso. E a partir de hoje, você que está nos ouvindo aí, principalmente você que é mulher e você que é homem também, comece a tomar consciência dessas palavras. Quando alguém, né, próximo a você abrir um negócio, qual que é a primeira palavra que está saindo da sua boca? Nossa, mas ela está fazendo isso para quê? Se você se perceber fazendo isso, antes de ouvir esse podcast, você não sabia, então você está perdoado, mas a partir de hoje você não está mais, não. Então, você tem essa consciência, opa, peraí, ela está fazendo, de que forma eu posso apoiar? Ou ele está fazendo, de que forma eu posso apoiar? Para que a gente comece, então, a mudar essa cultura. E isso faz bem até para a gente mesmo. Porque vai tirando da nossa cabeça, do nosso inconsciente, tudo aquilo que foi implantado de forma tão negativa. É exatamente com isso, né? Eu não consegui lidar com o sucesso do outro. É porque eu sou invejosa, é porque eu me sinto tão diminuída que quando eu vejo alguém crescer perto de mim, eu não consigo lidar com esse sentimento. Mas aí o problema não é dele, o problema é meu. Só que eu não consigo enxergar isso porque eu ainda não tenho essa consciência. Então, toda essa consciência de que forma eu tenho me comportado ante algumas situações, né? O sucesso de alguém, o crescimento de alguém, é insegurança, é medo, eu me sinto frágil. Então, é sobre mim naquele momento. Então, começar a falar, poxa, olha, eu estou precisando de apoio, então de que forma eu posso mudar? E tem uma frase que nós dizemos muito dentro da Entres, que ela é fantástica, e bota ela como frase no teu espelho. Ação muda sentimento. Então, se eu me sinto insegura por alguém estar crescendo do meu lado, e naquele momento eu fui observar esse sentimento, né, que está dentro de mim ali, é porque eu me senti inferiorizada, tá, eu me senti, então que ação eu posso tomar para que eu possa mudar esse sentimento?
Então, se aproxime dessa pessoa que está crescendo. Assim, o que você fez? Né? Você pode me ajudar? Eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Então, comece a ter ações positivas para que elas mudem esses sentimentos. Eu acho que a partir dessa premissa, a gente vai conseguir ter comportamentos diferentes, a gente vai conseguir se apoiar mais, nós crescemos mais, nós teremos, então, né, condutas associativistas de mais assertividade, empresas mais acolhedoras, líderes mais empáticos com a sua equipe e, consequentemente, né, quando tudo caminha bem, o financeiro ele vai fluindo porque eu acredito que a atratividade começa a vir. Né? O ambiente está tão bom que as pessoas começam a querer estar naquele lugar. E o associativismo é justamente isso, né? São empresas concorrentes, mas que não estão ali derrubando uma outra. Pelo contrário, elas estão pensando juntas para fortalecer aquele ramo, né? Regi, o nosso programa está chegando ao fim, né? Queria poder conversar mais contigo sobre tantos assuntos, mas quero te agradecer mais uma vez por todos os insights que você trouxe, as experiências e por ter aceito esse convite de deixar um pouquinho da sua rotina corrida para vir aqui conversar com a gente. Muito obrigada, viu? O agradecimento é todo meu. Obrigada, Elis. Obrigada a todo o pessoal do marketing do comercial da SIG, a Associação Comercial. Parabéns por essa iniciativa. Enfim, né, o agradecimento é todo meu e estou à disposição sempre que vocês precisarem. Estou com vocês. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você também que acompanhou até aqui. Não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, a SIG TV. Comenta, compartilha. Nós também temos uma página no Instagram, a SIG Guarapava, que você vai ver os recortes aqui do nosso programa. Um beijo, obrigada por assistir. Até a próxima. Tchau.